Então, boa tarde a todas. Sou a professora Vânia Leite, trabalho na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo. Atuo na graduação do curso de Pedagogia com a disciplina de Didática e Estágio Supervisionado. Também atuo no programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Coordeno o grupo Trivértice, que atua na área de formação de professores, didática e educação matemática. Atualmente, sou coordenadora do GT4 de Didática da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e sou segunda secretária da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino da ANDIP. Estamos aqui hoje reunidas virtualmente para conversarmos sobre a Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, com a professora Selma Garrido Pimenta e com a professora Cristina Maria Dávila Teixeira. A atual presidente da ANDIP hoje é a professora Cristina Maria Dávila Teixeira, graduada em Pedagogia, mestre, doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutora pela Universidade de Montreal, em Quebec, no Canadá, na área de didática, e pela Universidade Sorbonne, em Paris, em docência universitária. Atualmente é professora titular de didática da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Atua na área de didática, docência superior e ensino superior e formação de professores e ludicidade. Participa do grupo de pesquisa da Sorbonne e coordena o grupo de estudos e pesquisas em educação, didática e ludicidade, GEPEL, pelo programa de pós-graduação em educação da UFBA. A professora Cristina também é membro do GT4 da ANPED, assim como a professora Selma Garrido, que é vice-presidente da ANDIP. Ela é graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutora em Educação, Filosofia da Educação, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, diretora dessa mesma universidade, faculdade, e pró-reitora de graduação da USP. Ela também é membro, comigo e com a Cristina, do GT4, da Associação Nacional de Didática, da Associação Nacional em Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Foi coordenadora do GT4 e membro do Comitê Científico da ANPED. Atuou também como membro do Comitê de Avaliação da Área de Educação junto à CAPES. Atualmente é professora titular sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professora assistente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos. Coordena, em parceria, o GPEF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP. Agora, vocês poderiam falar um pouco para a gente como foi a formação e a constituição da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, a ANDIP? Eu vou começar como da velha guarda da didática, dizendo que é uma satisfação estar aqui com a nova geração, a Vânia e a Cristina Dávila, colegas queridas. E então, Cristina e eu combinamos que eu começaria para dar uma palavrinha sobre os, vamos dizer assim, o processo que antecede a criação da ANDIP, a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino. A didática é uma área consolidada no nosso país, na área da educação, enquanto uma área de conhecimento que tem o ensino como seu objeto, no âmbito da ciência pedagógica. Portanto, ela é muito diretamente relacionada ao contexto mais amplo da educação, que é o objeto da pedagogia. E a didática, nesse sentido,
ela vem se desenvolvendo no nosso país com avanços, recuos, e eu diria que no momento nós estamos configurando um grande avanço no que se refere, sobretudo, às pesquisas na área, à consolidação epistemológica dessa área de conhecimento, mas também às proposituras que a didática foi construindo a partir do momento em que nós todos fizemos questionamento àquela didática tradicional ultrapassada, que era uma didática tecnicista, que era reduzida a instrumentos, a atividades técnicas do ensino, como se o ensino pudesse ser resolvido apenas com essa dimensão. E de lá para cá, nos anos 70, final dos anos 70 para cá, nós avançamos muito nessa área, e o lugar fundamental que nos possibilitou isso, além dos programas de pós-graduação, nos quais nós fomos desenvolvendo as nossas pesquisas, foi exatamente a existência deste evento chamado ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, no final da década de 70, começo dos anos 80, e que foram se realizando a cada 2 anos, em diferentes lugares do Brasil, mas com a equipe, que eu diria assim, dos didáticos da velha guarda, né, conduzindo esse processo de análise e discussão, apresentação de pesquisas que mostravam as dificuldades, tanto no campo teórico ou epistemológico, quanto na área da atividade docente, de ensinar nas escolas como um todo, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, o ENDIP é um movimento que se consolidou como um grande movimento dos educadores, com o foco na didática e nas chamadas didáticas ou práticas específicas, das áreas específicas. Estamos agora na 20ª edição. Há cerca de 4 anos atrás, nós já fomos discutindo a necessidade da criação de uma Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, porque o ENDIP, ele não tem uma sustentação institucional que garanta a ele as condições de execução. Nós ficamos sempre na dependência de universidades que possam sediá-lo, aliás, isso vai permanecer, mas, principalmente, nós não tínhamos um estatuto jurídico que nos permitisse, por exemplo, buscar financeiramente recursos para a sustentação do ENDIP. Então, foi assim que no ENDIP, realizado em Campinas, nós começamos a gestar essa ideia, que foi sendo discutida com os ex-coordenadores dos ENDIPs anteriores e foi ganhando corpo. E hoje, então, nós temos a criação da entidade, Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, sobre a qual a Cristina vai se debruçar mais daqui a pouquinho, e uma das suas prerrogativas é justamente a sustentação dos ENDIPs. O ENDIP, como vocês sabem, é um grande evento. Nesta edição virtual, nós temos mais de 4.000 inscritos. Esse número é um grande número, como tem acontecido nos ENDIPs anteriores. E eu diria que hoje o ENDIP é o maior evento da educação no Brasil, que reúne, além dos pesquisadores da área, os professores da educação básica também. Ele é parceiro, eu diria, né, importância da ANPED. No entanto, a ANPED se volta mais diretamente para a área da pesquisa e pós-graduação. O ENDIP traz os professores, e essa é a sua importância. Fazendo um breve paralelo histórico, até o final dos anos 90, nós tínhamos um outro grande evento dos educadores, que eram as Conferências Brasileiras de Educação, as CBS, promovidas pela ANPED, pela ANDE e pelos SEDES, que eram 3 grandes associações de pesquisa
que promoviam aquele grande evento que teve uma participação importantíssima na definição das políticas educacionais brasileiras, inclusive com o texto, por exemplo, da educação na Constituinte, que saiu de um desses eventos. Mas, por razões as mais variadas, a CBE ou a CBS deixaram de existir. O INDIP cumpre hoje esse papel que a CBE deixou de realizar, como eu me referi. Então, essa importância do INDIP precisava de uma sustentação de uma associação. Por isso é que nós criamos, então, a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, sobre a qual a Cristina vai se debruçar um pouquinho mais agora na sequência. Bem, a ANDIP, ela surge para dar sustentação ao ENDIP, mas também com uma necessidade, uma demanda de reunião de pesquisadores da área, que há tempos discutiam, né, já a organização de uma entidade que pudesse representar não só pesquisadores, mas docentes, estudantes também, pessoas demais interessadas nas temáticas da didática, que se referem de forma mais prioritária ao ensino, mas também às práticas de ensino, estágio, portanto, também a formação de professores. Então, a necessidade de institucionalizar um espaço ao qual pudessem se vincular pesquisadores, professores, como falei, estudantes, e demais profissionais interessados no tema. Formalmente, a ANDIP, ela foi aprovada, teve o seu estatuto aprovado no 18º ENDIP, que aconteceu em Salvador, no ano de 2018. É um estatuto que foi um estatuto construído a muitas mãos, o professor José Carlos Libânio esteve mais à frente, mas a própria Vânia, você mesma participou, eu, Selma e outros associados também, pessoas do corpo diretor, e esse estatuto foi aprovado finalmente no 18º ENDIP, lá em 2018, e formalmente, do ponto de vista jurídico, passou a existir em 2019, quando finalmente conseguimos essa institucionalização, desse ponto de vista jurídico. De lá para cá, nós temos nos organizado, nos reunido de 2019 a 2020, nós agora vivemos um momento, um contexto pandêmico, temos nos organizado e nos reunido sempre à distância, sempre nessa modalidade remota, e através dessas reuniões temos tomado medidas, temos tomado decisões em relação à construção de um site. Nós, hoje em dia, já temos um site e já podemos congregar associados de todo o Brasil. Quero até disponibilizar esse site aqui, é o www.andip.br. Qualquer pessoa, nesse momento, poderá acessar o site e se associar, no momento, de forma ainda gratuita. Mas a nossa pretensão, de fato, é que possamos gerar alguma receita para subsidiar, como disse Selma, os ENDIPs e também as nossas próprias ações, necessidades, inclusive, de encontros, de publicações, dentre outras questões. As ações da ANDIP eu vou falar um pouco mais adiante, mas, assim, em termos da sua, de como que surgiu, Selma já falou, e a sua, vamos dizer, institucionalização, não é, do ponto de vista, como já falei, mais formal, ela se deu, tem pouco tempo ainda, mas temos feito aí um bocado de coisa, e a gente vai falar no decorrer da nossa live de hoje. Ok. Ai, que bom. Foi muito bom mesmo participar em 2018, lá em Salvador, do ENDIP, e formalizar, de fato, essa associação da qual a gente veio trabalhando desde Campinas, né? Então, para continuar essa conversa, vocês poderiam falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas, então, pela ANDIP até então? Porque a gente ainda está muito
é novo, né? Tem pouco tempo, de fato, mas a gente já vê algumas ações, né? E a gente tem participado dessas reuniões. Eu gostaria de, antes de falar das atividades, indicar que nós somos, enquanto instituição, nós somos novas. No entanto, essa instituição nova, ela tem o seu ideário que veio sendo construído ao longo das últimas 3 décadas, não é? E que sustenta e que impulsiona todas as atividades que nós estamos realizando e pretendemos realizar, que é qual? Que é um ideário assentado na pedagogia, na pedagogia crítica, emancipatória, na valorização da escola pública e na expansão na efetivação do direito à educação para toda a população, especialmente para a população que tem ficado à margem da escolaridade, como nós sabemos, os oprimidos, não é? Que não têm o seu direito assegurado no país de escolarização de qualidade, embora também, fruto da luta dos educadores, a partir dos anos 80, nós conseguimos ampliar as oportunidades de acesso à escolaridade. Então, essa escolaridade ampliada para a população de baixa renda, para os excluídos, para as diversidades de todas as naturezas que estavam fora desse direito, constitui o motor, o movimento pelo qual a Andip se situa, não é? Que é justamente o ensino de qualidade para essa população. Então, a didática assentada nesses princípios, ela é fundamental, ela é o que alicerça e o que nos motiva tanto para a criação da instituição, quanto para a propositura das várias ações, como a Cristina agora vai poder falar um pouco. Ok, então, como atividades científicas, Vânia, nós temos desenvolvido uma pesquisa em nível nacional, por exemplo, não é? É uma pesquisa que conta com representantes de quase todas as regiões do país. Nós, nesse momento, pesquisamos sobre ensino de didática, desafios e prospecções face à emergência da educação online no contexto da pandemia pela Covid-19. É uma pesquisa bastante atual, né? Porque nós atravessamos um contexto que tem mudado de forma bastante contundente nosso modus vivendi, nosso modus operandi, inclusive na profissão. Hoje em dia, nós vivemos a nossa profissionalidade nos nossos lares, né? Hoje em dia, nós vivenciamos a emergência, inclusive, de novos saberes didáticos e pedagógicos, incluindo agora mais que nunca os tecnológicos, por conta do distanciamento físico, né? Que não é o distanciamento social, a gente já sabe, especialistas na área já têm dado conta de que socialmente nós estamos próximos, estamos aqui, estamos nos reunindo, inclusive construindo aulas e tudo. Mas essa pesquisa, ela surge nesse momento pela necessidade que a gente percebeu de diagnosticar a quantas anda ou passa a andar agora o ensino da didática face a esse contexto, né, que é um contexto que revela, né, uma crise sanitária enorme, que é uma crise que, de alguma maneira, repercute também numa crise política, numa crise social, também econômica no nosso país. E isso tudo nos leva à necessidade de fazermos, de fato, esse reconhecimento de terreno, pensar como é que os professores de didática eles estão se postando diante dessa situação, quais as suas necessidades, as suas demandas, as potencialidades também desse contexto, né? Porque
em que pese, né, a grande tragédia que se abate sobre nós, nós também, enquanto professores, temos aprendido bastante, maiormente no nível da educação superior. Né? No nível da educação básica, isso já é um problema, eu diria, mais grave ainda, dadas as condições materiais das escolas públicas brasileiras, as condições de trabalho dos professores da educação básica, e, sobretudo, nas periferias, nas cidades, nos estados e regiões mais pobres, as condições que possuem os alunos, né, face à necessidade do ensino remoto, da educação online, da educação à distância, uma vez que grande parte deles não contam com conexão em rede, né, com acesso a um Wi-Fi de boa qualidade, equipamentos, ambiências, etc. Então, nós construímos, assim, elaboramos essa pesquisa, ela está se desenvolvendo. Vamos apontar aí, principalmente, as condições que esses professores de didática estão percebendo na formação de novos professores para a educação básica, né, como é que eles estão enfrentando essas demandas colocadas por esse momento, e analisar realmente, criticamente, essa educação, a força também de conglomerados econômicos muito fortes na educação à distância, que agora se impõe de modo bastante evidente, né? A questão das multinacionais que estão presentes na educação à distância e, enfim, muitas universidades, instituições educacionais que acabam fazendo alianças, né? Com empresas de software, de empresas de serviços online, no sentido de possibilitar esse trabalho, né, esse trabalho remoto ou esse trabalho online também, né, que são paradigmas diferenciados aí, mas nós não vamos entrar nesse ponto. Então, uma das atividades científicas é essa, a outra, nós fizemos um webinário, né, da Andip. Nesse webinário, nós já tivemos um primeiro sobre educação didática e tecnologias, que foi com a própria Selma, e as educadoras da Unilab, Elisângela André e Érica Barroso, da Estadual de Minas Gerais. Proximamente... Foi ótimo, eu assisti depois. Pois é. Dia 8 teremos agora, próxima semana, Antinomias da Didática e Ensino Desenvolvimental, com José Carlos Libani, eu vou fazer a mediação dessa live. E no dia 29 de setembro, nós teremos também mais uma discussão sobre didática e ensino remoto, com as professoras Suzana Gomes, de Minas Gerais, Lenilda, da Federal do Acre, e a mediação da Isabel Almeida, da USP. E, finalmente, 27 de outubro, teremos Fazer Escola Sem Estar na Escola, com o Leonardo Rolim Severo, da Paraíba, Giovana Zen, da UFBA, e a Mali Mussi, da Estadual de Feira de Santana. E temos até novembro ensino de didática na pandemia, com uma roda de conversa com professores da Faculdade de Educação da UNB, que vai ser mediado por Edileuza Fernandes, uma pessoa que compõe também o nosso grupo da Andi. Além dessas atividades, estamos produzindo artigos provindos do webinário e provindos também da pesquisa, que nós pretendemos aí, né, transformar numa produção científica bastante importante. Nós ainda não demos tratos à bola, porque ainda não tivemos tempo, como vocês veem, nós somos uma equipe pequena, mas, enfim, mesmo com todas as conturbações do momento que nós atravessamos, temos tentado trabalhar nessa perspectiva, então. Resistente, né? Continua nessa luta da didática, né? Com certeza a gente vai sair diferente dessa pandemia. Então, nesse 20º Endip, Fazeres, Saberes Pedagógicos, Críticas, que vai ser realizada agora, né, dia 29 de outubro, virtualmente. Claro, não teria condição de realizá-lo presencialmente, porque a gente segue essas recomendações dos infectologistas, né, que a gente precisa mesmo estar separados fisicamente.
E aí, a gente vai ter oportunidade nesse ENDIP de estar debatendo, divulgando pesquisas e relatos dos professores de educação básica, né, que nesse ENDIP a gente teve grande participação, né, nos painéis, nos pôsteres. E eu queria que vocês pudessem abordar um pouquinho sobre os desafios. Já era grande, né, o desafio da didática. E agora, quais são os desafios nossos com essas tantas desigualdades, né, que a Cristina acabou de falar, que quem está lá na base, né, porque quem está na graduação e no ensino superior está tendo o ensino remoto, tem as condições, mas quem está lá na base, realmente, né, em alguns lugares do país, escolas públicas, e aí? Como a gente fica? Isso, eu acho que eu posso começar agora dessa vez. Bem, os desafios, Vânia, são enormes, né? Nós podemos citar o grande desafio do momento, que é esse: ensinar na modalidade remota ou na modalidade online, sem perder de vista a qualidade do ensino, né? Sem perder de vista a interatividade, por exemplo, a autoria, a autonomia, uma série de princípios que são próprios, né, das pedagogias críticas, ou das pedagogias pós-críticas também, se é que a gente pode intitulá-las desta maneira. Então, esse é um tema emergente da didática, justamente esse trabalho a partir de uma nova profissionalidade de saberes didáticos que emergem no contexto pandêmico de distanciamento físico. Então, não gratuitamente, é por conta disso que nós estamos pesquisando já a esse respeito e várias outras entidades e outros pesquisadores também. Um outro desafio, eu acho, bastante importante da gente estar trazendo aqui é uma temática muito recorrente, mas que ela não nos escapa ainda, ela não foi resolvida, que é a questão da invisibilidade da didática, ou da sua invisibilização, né, que há muitos anos vem acontecendo, e que agora, eu acho que há mais de uma década, a gente já vem denunciando essa questão da invisibilização da didática. Em recente pesquisa que realizei, apresentada na última reunião da ANPED, nós fizemos um levantamento no Norte e Nordeste brasileiros sobre, principalmente, a presença da didática enquanto campo epistemológico e enquanto campo formativo, portanto, na perspectiva do ensino. E nós percebemos, nós conseguimos, né, identificar com a pesquisa que, enquanto campo de pesquisa, por assim dizer, a didática ela aparece muito pouco em grupos de pesquisa em todo o Nordeste. Nós só conseguimos identificar 13 grupos que trabalham com as didáticas, no plural, que trabalham com o termo didática, seria, né, a ideia de uma didática geral, como campo de conhecimento, como campo epistemológico. Nós só encontramos 5 grupos de pesquisa. Em teses e dissertações também, não passam de 200 as teses e dissertações de mestrado que trabalham com a temática da didática geral, ou a didática como descritor no resumo e nas palavras-chave. Então, essa questão, ela nos demonstra o quanto a didática tem estado, como eu diria, invisibilizada nos estudos de dissertação e mestrado e também nos próprios grupos de pesquisa, né, que são cadastrados no CNPq e que nós conseguimos, através da busca, através dessa pesquisa de estado da questão, nós conseguimos identificar a ausência realmente do termo do descritor didática em grande parte dos estados do Nordeste, apenas 5 grupos, como já falei aqui. Então, esse é um problema grave, é um problema que aparece também do ponto de vista do ensino nos currículos, melhor dizendo, que desaparece, né, porque a didática ela ganha outras nomenclaturas. A professora Alda Marim apresentou pesquisa no último ENDIP, no 18º ENDIP, lá em Salvador,
em que ela fez toda como eu diria, um diagnóstico da situação do componente curricular didática em cursos de licenciatura, principalmente, acredito eu, na região de São Paulo, no estado de São Paulo, e ela identificou várias nomenclaturas para a didática, de modo que, eu não sei trazer agora em termos estatísticos, mas assim, a disciplina didática em si, ela era minimamente citada. Existia vários termos, como saber didático, como avaliação, planejamento de ensino, enfim, outros nomes, como se esses outros componentes pudessem praticamente assumir o lugar de uma didática geral. Isso a gente lutou, né? Eu, a professora Helena Fontoura, nós não deixamos trocar, né? Houve essa mobilização no nosso curso lá de pedagogia da Faculdade de Formação de Professores, e nós, como representantes da didática, não, nós vamos deixar didática, e a gente ganhou, né? Então, parabéns. a gente continua tendo didática. Né? Excelente. Eu, no meu grupo de pesquisa, incluí o descritor na didática nas palavras-chave, no grupo cadastrado no CNPq. Agora é um grupo que discute educação didática e ludicidade, e meus orientandos e minhas orientandas que pesquisam dentro do campo epistemológico da didática sobre saberes, sobre ensino, sobre formação, elas colocam este campo específico, né, da didática, inclusive como descritor, porque aí a gente ganha lugar de destaque também, enfim, nos trabalhos científicos. Outro desafio é a didática no ensino superior, que é uma disciplina que deveria ser obrigatória para todos os cursos de mestrado acadêmico, principalmente nos programas de pós-graduação em educação. Eu não sei como é na sua instituição, mas na minha é uma disciplina que eu leciono e ela é optativa, por exemplo. Ela não é uma disciplina obrigatória, não é um componente obrigatório, como é metodologia da pesquisa, entende? Então, a metodologia da pesquisa tem muito mais ênfase do que o trabalho com uma formação do mestre, por assim dizer, ou do professor de ensino superior. Porque a gente pensa em formar só o pesquisador, mas ele vai atuar como professor, então ele realmente mereceria. Outra questão que eu não vejo, Cristina e Selma, é quando a gente vai colocar o descritor, né? Lá aparece ensino e aprendizagem, enquanto aparece outras áreas de conhecimento no descritor do CNPq. Eu tenho que colocar ensino e aprendizagem, mas não é ensino e aprendizagem, tinha que ser didática, currículo. Né? No descritor do CNPq, a gente também precisa lutar para que mude ali. Né? São muitos os desafios, acho que Selma, inclusive, ela pode falar sobre essa questão, como é que, em relação ao CNPq, mas tem, por exemplo, o problema da didática na educação básica, o desconhecimento dos saberes didáticos e pedagógicos que os professores da educação básica produzem e que não têm visibilidade, né? São tidos como práticos, sem teoria e tal. E, na verdade, se produz saberes, se produz conhecimento na educação básica e nós temos que mitigar essa distância abissal entre universidade e educação básica, trabalhando o conhecimento didático, né, na perspectiva do empoderamento dos próprios professores. São diversos os desafios, esses são alguns que eu estou citando aí, mas talvez se Selma quiser trazer mais alguma coisa. Nós temos quanto tempo, Vânia? Deixa eu dar uma olhada aqui, professora. 24, temos um tempinho ainda. Dá para dar uma palavrinha ainda? Dá, sim. Então, eu acrescento a essa análise da Cristina um dado que é a fragmentação na área da educação, na área de conhecimento da educação, que leva, inclusive, a essa compreensão desses pedaços, como se a gente pudesse resolver a questão do direito à educação por partes ou por parcelas fragmentadas, não é? O que marca muito as ciências humanas em geral, e principalmente a nossa área, a área da educação. Então, nesse sentido,
eu vejo que um desafio que nós temos é de trazer, talvez a Andip possa ser um espaço para isso, as pesquisas que são realizadas com os professores da educação básica, mas também com os professores do ensino superior, que evidenciam a construção da didática por eles, né? Então, a didática vivida, vamos dizer, né? A didática vivida nas escolas. Os professores poderão evidenciar isso fortemente. Isso poderia ser objeto de um estudo específico, de uma pesquisa que a Andip mobilizasse, né? Mas eu queria também acrescentar uma reflexão que move a Andip, que é o seguinte: veja, a nossa área é diretamente vinculada ao professor, ao trabalho docente, ao exercício da profissão docente. Portanto, a valorização do trabalho docente, a tradução dessa valorização não também nas questões das condições de trabalho dos professores, da precarização do trabalho docente que vai sendo praticada, seja na educação básica, seja no ensino superior, especialmente nos conglomerados financistas, rentistas, que têm a educação como um mercado e não como um direito, em que o trabalho docente vai ficando cada vez mais precarizado e desvalorizado. E no contexto em que nós estamos vivendo, que a Cristina muito bem apontou, da pandemia e das tecnologias, esses conglomerados têm uma tendência muito forte de prosseguir na desqualificação e até, eu diria assim, na invisibilidade do trabalho docente. É como se o professor pudesse ser substituído pelas tecnologias. Isso tem consequências seríssimas para a adoção que nós valorizamos dessa pedagogia crítica, que é de que o professor é o interlocutor fundamental no processo do desenvolvimento do estudante na relação com o conhecimento elaborado, para formar o pensamento crítico, para questionar o conhecimento historicamente produzido, enfim, para formar sujeitos pensantes. Então, nós precisamos ter todo cuidado nesse contexto, e aí eu diria que a criação da Andip nesse momento, ela é muito oportuna, se lembrarmos que tivemos uma legislação que foi recém-aprovada pelo Conselho Nacional da Educação, que são as diretrizes para a formação dos professores. Essas diretrizes foram elaboradas por setores privatistas, por pessoas que têm relações, que são até sócios desses setores privatistas, dos conglomerados financistas, não é? Em que o interesse deles é que o professor tenha uma formação precária, sem teoria, dizem eles. O professor é como se fosse um prático que tem que executar o que eles vendem no mercado paralelo da produção de material didático, né? Nessa lógica, a didática retrocede à concepção tecnicista dos anos 70, né? E, portanto, essa invisibilidade que a Cristina colocou, ela é problemática e fortemente problemática nesse contexto, porque não é a didática que será invisibilizada, mas será o professor. E aí é que nós lembramos, né, que a Associação Nacional de Didática, ela tem uma relação intrínseca com outros segmentos e outras associações brasileiras que defendem esse ideário, não é? Em defesa da formação dos professores, a questão do currículo, são temas que conversam, dialogam e que nós precisamos estar juntos nessa defesa, né, de uma educação de qualidade, em que a didática, os professores que foram
sendo contratados no currículo na disciplina didática, que depois transforma isso numa outra palavra, né? Não é nem outra disciplina. Não é por acaso que isso aconteceu. Eu penso que essa invisibilidade ela foi se criando pela própria desconsideração da importância do ensino e aprendizagem nesse processo da relação professor-aluno-conhecimento para as populações que ficaram à margem da educação de qualidade, que não por acaso é a população de baixa renda ou a população oprimida, não é? Como dizia Paulo Freire, a educação é uma forma de desopressão. E aí a gente pergunta, né, a quem interessa que os oprimidos pensem, né? Então é nesse contexto que a associação tem um grande desafio para colocar em que tudo que a Cristina apontou, né, a formação do professor no ensino superior. O professor no ensino superior, ele desconhece a área pedagógica, a área didática, né? E de repente ele vira professor. Que professor é esse? Que profissionais que ele estará formando? Qual é a formação de qualidade dos alunos do ensino superior que ele poderá estar fazendo nessa direção de uma educação emancipatória, né? Então, é nesse contexto que a gente vai apontando os desafios que, como a Vânia nos provocou, né, para, junto com outras entidades também, aprofundarmos, e no nosso caso, aprofundarmos essa relação dos professores de didática terem uma visibilidade nacional, né, numa associação que os acolhe, né? Então, isso é extremamente importante. Foi muito significativo nós percebermos, de junho para cá, o aumento de associados quando nós lançamos essa pesquisa com os professores de didática. Nós tivemos depoimentos de professores de didática que disseram: nossa, agora eu vejo que existe uma entidade a qual eu posso pertencer. Então, essa dimensão identitária dos professores, Cristina, eu acho que poderá ajudar muito, né, na superação dos problemas que você foi apontando. Acho que é isso. Uma questão muito importante, Selma, que você traz aí, que eu acho que é um tema sobre o qual nós devemos nos debruçar, né? Que é essa coisa da representatividade, né? Da relação da associação com a identidade profissional, né? Com a profissionalidade dos docentes da área didática e tal. Outra coisa essa construção também, essa construção viva da didática nas escolas, pelos professores, né? Eu faço uma atividade de roda de conversa com os professores, contando das aulas de matemática, tem experiências riquíssimas, né? Outro dia a gente conversou com uma professora no Ceará, outra de Minas, porque eu estou aproveitando da pandemia, outra de Feira de Santana, que veio contar, né? Então, existe, sim, uma didática viva na sala de aula. Muito, muito bacana. Fala, Cristina, desculpa. Não, eu queria dizer que, apenas somando um pouco mais com a fala de... nós temos que realmente estar muito atentos, né, à onda do neotecnicismo, porque é juntada agora a fome com a vontade de comer. Porque a educação à distância, a tradicional educação à distância, que trabalha muito com a massificação do conhecimento, né, com tutoria, com esse distanciamento realmente do trabalho educativo, em que o professor, sem mediação docente praticamente, né, são tutores que são contratados para atender a salas de 300 alunos, 500 alunos, sei lá, até mais, 1000, né? De repente você tem um professor de conteúdo e vários tutores que nem são chamados assim de professores, têm um trabalho super precarizado, recebem pouquíssimo em relação aos professores e fazem esse papel de entregadores de pacote, né, de módulos prontos,
E o aluno, nesses cursos de EAD, não é, que são cursos superiores, por exemplo, que custam até R$100, R$150, cursos de pedagogia são aí anunciados, né, propagandeados a partir de uma mercantilização que é realmente pavorosa e que, nesse momento, ela ganha uma dimensão ainda maior por conta dessa inevitabilidade do trabalho remoto. Então, eles estão se colocando, de fato, como a salvaguarda nesse momento, e os governos mais, eu diria, fechados e, enfim, que têm interesses com esses conglomerados, acabam se associando e nós corremos um risco muito sério, realmente, em relação ao ensino público de qualidade. No ensino superior isso é fato, na educação básica também. No ensino superior isto é terrível. Inclusive, muitas dessas instituições privadas de ensino superior têm utilizado de robôs para o trabalho de avaliação, por exemplo, né? Eles são os robôs que avaliam 1.000, 10.000, 5.000 provas, não sei, e dão os resultados lá, inclusive provas dissertativas, pasmem. Então, eu não sei até que ponto nós já temos uma inteligência artificial que possa dar conta da análise interpretativa de um conteúdo, entendeu? Em nível, assim, massivo. Então, eu tenho muito medo que esse momento ele sirva para essas duas questões, né? De um lado, é inelutável, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva online, à distância e tal, mas preservando ao máximo a qualidade, com classes com um número pequeno de alunos para um atendimento que seja razoável e tal. E dizermos não é? Principalmente as empresas que estão trabalhando com essa massificação e com o neotecnicismo mesmo, porque o que importa são os resultados, é a pedagogia do resultado, das estatísticas, entendeu? Não vamos perder o ano e tal. Então, mais do que nunca, a didática ela tem sido muito conclamada, né, para dar respostas a esse momento emergencial, e nós temos que realmente estar atentos para não sermos traídos, né? Pelo canto da sereia. Mas nós temos que fazer as devidas gente, diferenças paradigmáticas, né? Educação mas online. Enquanto associação, eu acho que a gente tem algumas associações das quais a gente pode se juntar, né? A Amped, a nossa, a Andip, né? Então, e outras que estão aí, a Anfop também, que é forte. Então, a gente fazer, juntar com essas grandes associações para lutar contra isso, né? Assim. Eu queria acrescentar, ainda na direção das considerações que a Cristina foi levantando, que são de preocupações, não é? E que podem colocar agenda de trabalho para a Andip. Lembrar que nesses conglomerados, eles vêm na esteira do processo de Bolonha, da modificação das universidades europeias, não é? E que tem um conceito que veio ali que nos atinge diretamente e que é muito falado aqui, e sobretudo agora nesse contexto da pandemia, que é assim, universidade de aprendizagem, em que o foco é o aluno. Olha como isso é sedutor e enganador, porque, claro, que a valorização é o aluno, mas nisso desaparece o ensino. É como se, portanto, desaparece o foco na relação professor-estudante e desaparece o professor. Então, esse movimento de precarização, eu diria que está caminhando para um movimento de extinção do professor, né? Isso é muito sério. E aí, uma didática que esses conglomerados estão em vias de reconfigurar é essa didática neotecnicista, como a Cristina bem colocou. Então, eu penso que
uma agenda para a Andip seria de promover lives, publicação de materiais e artigos, mas principalmente lives sobre essas questões de discussão mais aprofundada com os professores, com presença dos professores, né? Eu quero deixar muito claro que nós não somos contrários à tecnologia. O que nós somos contrários é a substituição das relações de ensino-aprendizagem, das relações humanas pelas tecnologias. Portanto, nós somos favoráveis que aprendamos cada vez mais a nos valer das tecnologias. Por exemplo, nós precisamos desenvolver tecnologias online que garantam o exercício da pesquisa no ensino. Os estudantes têm acesso à tecnologia, alguns mais, outros menos, mas, de qualquer forma, a informação online, de alguma maneira, eles têm, até mesmo pela televisão. Mas o trabalho com as informações é que precisa ser assegurado. Então, como desenvolver todo o ensino com pesquisa, porque a pesquisa é o processo de desenvolvimento da capacidade de pensar, porque você problematiza, você discute, você compara, você analisa, você historiciza o conhecimento, depura o conhecimento que não responde às demandas históricas da história atual. É assim que a gente vai construindo conhecimento, né? Essa perspectiva, ela contraria aquela do ensino transmissivo, e, portanto, da escola e do professor que é o transmissor. Porque a transmissão, ela tem como compreensão, como pressuposto epistemológico, é que o conhecimento é uma verdade construída e ela é uma verdade absoluta. Quer dizer, ela deshistoriciza a construção do conhecimento. Nesse sentido, o trabalho do professor ficou sendo décadas e décadas, e ainda é, de transmissão. E agora, uma transmissão que fica potencializada pela tecnologia, que o substitui. Então, percebem, como se diz, o buraco é mais embaixo. Então, a Andip, ela vem no momento oportuno para acolher os professores, para que os professores de didática se reconheçam identitariamente como professores de didática e epistemologicamente os seus compromissos sociais, não é, com a educação de qualidade para a maioria da população brasileira, que está principalmente nas escolas públicas, e no caso do ensino superior, que está em maioria nas escolas particulares, não é? Então, como você vê, Vânia, os desafios são imensos, mas acho que com a presença cada vez maior dos associados e da nova geração, como vocês, nós vamos conseguindo nos manter firmes e fortes. Né? Ai, que bom, gente. Eu vou ter que encerrar essa conversa que começou a esquentar agora, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. E foi, assim, muito, muito mesmo gratificante conversar com vocês duas, né? Com a professora Selma e com a professora Cristina, e fazer parte da Andip e lutar para que a gente possa melhorar essa educação, esse trabalho do professor, né? E eu, essa jovem guarda, tenho uma baita responsabilidade. Só uma palavrinha para terminar e agradecer, assim, bem rapidinho das duas, né? Obrigada. A minha palavrinha é para que se associe à Andip, para construir, ajudar a construir esse movimento, né? Para levar adiante. Sejam bem-vindos. Obrigada, Vânia, pela oportunidade. Obrigada, Cristina, pelo diálogo, que certamente será continuado. Com certeza.
Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui representando essa associação que a gente já quer muito bem, uma associação que em pouco tempo já consegue reunir mais de 500 pessoas, numa demanda praticamente espontânea, quase que sem propaganda e tal. Então, eu faço minhas as palavras de Selma, venham para cá. Esse é um espaço também de luta, né? De luta pela educação de qualidade, socialmente referenciada, em busca realmente da formação de professores competentes, claro, tecnicamente, mas de professores comprometidos, né, com uma política que seja transformadora. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos dessa união, né, para, enfim, alcançarmos mitigarmos, pelo menos, as grandes desigualdades sociais, né, que nos acometem, né, dentro desse país de dimensões continentais. Eu acho que nosso papel estar diminuindo essas distâncias, universidade, escola básica, né, classes médias, camadas médias e as classes populares. Eu acho que é chegada a hora, educação pública, educação privada, é chegada a hora da gente estar mitigando essas diferenças, e esse é um espaço para esse debate aí, para essa reflexão. Eu fico aqui com meus agradecimentos e meu até logo, até já já, lá no ENDIP, Rio de Janeiro. Tá certo, a gente vai se encontrar já já, Vamos, virtualmente, no Rio de Janeiro.